Graças e paz, meus irmãos. Deus abençoa a minha, a sua, a nossa vida, em nome de Jesus. Dá uma olhada aí que lugar top que eu tô hoje, mais uma vez. Acabei de jogar uma quirela aqui. Diz que tem piau. Segundo o rapaz ali, falou que aqui tem piau. A pescaria, se tiver mesmo, e se for para pegar, quero mostrar para vocês. Peguei a quirela agora. Não sei quanto tempo que eles vão chegar. Se pegar, eu vou mostrar. Se não pegar, eu quero estar conversando com vocês um pouco. Muitos irmãos têm dúvidas sobre respeito o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente sempre fica com aquela dúvida porque a Bíblia não fala claramente o que é. Mas eu posso, da maneira muito simples, sem muito estudo, e eu posso dizer que esse estudo é mais para quem não sabe nada, vamos dizer assim, porque quem é estudioso, quem é teólogo, quem sabe, vai falar assim, mas ele falou de uma forma muito simples. Mas isso é para quem talvez não tem noção nenhuma ou tem pouca noção. É uma forma que vai facilitar o seu entendimento. E o que eu posso usar para nos ajudar a entender melhor o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A primeira passagem que vai nos dizer é aquela passagem a respeito onde que Jesus vai expulsar os demônios. E ele falou que Jesus expulsava não por ele mesmo, não por seu próprio nome, mas sim por Beelzebul. Então, creio que todos vocês sabem essa passagem. Então, o primeiro ponto que eu quero usar é justamente essa passagem. Que o fato pelo qual eles blasfemaram foi porque eles não entenderam as coisas que eles precisavam entender. Porque a palavra de Deus vai dizer assim que o meu povo se destrói por falta de conhecimento. Então, eles, por não conhecer da maneira que realmente precisava, ou até conhecia, mas não dava atenção, eles não entenderam aquele agir ali, porque não sabia que somente por Deus poderia expulsar o inimigo, que o inimigo mesmo não poderia expulsar ele mesmo, porque senão a sua casa estaria dividida. Então este é o primeiro ponto para nós entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que não para por aí. Blasfêmia contra o Espírito Santo também, Marcos 16, vai nos dizer assim que nós devemos levar o evangelho para toda criatura, e quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E eu já li na outras Bíblias também que vai dizer que quem não crê já está condenado. Então, nesse sentido, vai ter dois sentidos. Um, será condenado no sentido será certo, tipo assim, vamos supor se hoje é dia 1º, amanhã será dia 2º, ou amanhã será dia 2. Então é destino certo, não tem como amanhã ser o dia 0. Hoje, se hoje é 1º, amanhã, como diz, automaticamente é o dia 2. Então esse será que a Bíblia vai dizer, vai falar assim, que é será no destino certo. Ou então algumas passagens a Bíblia vai dizer assim, parece que começou a puxar. Algumas passagens vai dizer assim que já está condenado aquele que não crê. Então, segundo ponto que nós podemos usar o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é se nós não crer, nós estamos também cometendo. Peraí, não sai daí não, segura aí, ouve até o final. Esse é o ponto que nós podemos usar, que é também blasfêmia contra o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, versículo 26, vai dizer assim que depois de nós conhecermos a palavra da verdade, se nós continuarmos pecarmos voluntariamente, ou seja, se nós continuarmos a pecar por conta própria, por vontade, por querer, já não existe mais sacrifício por nós. Ou seja, é como se a morte que Jesus fez por mim, por você, já não é como se ele falasse assim, que ele não morreu por mim, por você. Mas, irmão pescador, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se nós juntarmos essas três coisas, vai se tornar bem mais fácil nós entendermos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Sem muita, como diz, muito estudo, sem muita dificuldade para mim e você entender, nós podemos dizer que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas como assim, irmão pescador? Eu não entendi. É porque se eu não estiver enganado, Romanos capítulo 3 vai dizer assim que lá naquela época, os judeus daquela época, eram eles que cuidavam da palavra de Deus, eram eles que cuidavam ali dos mandamentos do Senhor. Então, eles tendo esse cuidado e eles tendo este conhecimento, eles já tinham que conhecer qual é o agir de Deus, qual é a forma de trabalhar de Deus,
como eram as coisas de Deus. Eles já precisavam crer em Deus, porque era eles que cuidavam a palavra, eles que protegiam, por assim dizer. Era eles que protegiam a palavra de Deus. Então, se eles guardavam, eles conheciam, eles protegiam a palavra de Deus, eles já tinham que entender que o inimigo, ele não pode expulsar a si próprio, mas somente pelo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o inimigo era expulso. Então, eles já tinham que entender, porque eles cuidavam da palavra. E eles, entendendo a conhecendo a palavra, já eles precisavam já crer que Jesus era o Cristo que ia vir, como diz, o Salvador, o Redentor das nossas vidas, da minha, da sua vida, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, Filho de Deus. De vez em quando nós puxados, tá pequeno, mas tá puxando. Então eles tinham que entender que ele era o Filho de Deus, eles já precisavam ter a fé. E eles já tendo essa fé, já não era mais para eles viver da maneira, naquela época que eles estavam vivendo. Mas como assim? Porque Jesus vai falar assim, se eu não estiver enganado, Mateus capítulo 23, se eu não estiver enganado, se não fugiu da memória agora, que era para nós fazer o que eles falavam, mas não era para nós fazer o que eles faziam. O que quero dizer com isso? Porque eles tendo cuidado da palavra, eles não entendiam da maneira que precisavam entender. E se eles entendiam, eles não tinham a fé que precisavam ter. E se eles, mesmo que eles tivessem a fé que precisavam ter, eles não estavam vivendo da maneira que precisavam viver. Eles tinham conhecimento, eles sabiam, eles protegiam, eles guardavam os mandamentos, mas eles não viviam de acordo com aquilo que eles conheciam. Então, quando nós juntamos essas três coisas de uma maneira simples, para que eu e você possa entender, se até hoje você não tinha noção nenhuma o que poderia ser blasfêmia contra o Espírito Santo, de um jeito muito simples, eu não posso dizer claramente que isso é, mas eu posso dizer de maneira muito humilde que isso nos faz entender melhor, como diz, pelo menos ter noção o que possa ser blasfêmia contra o Espírito Santo. É juntando essas três coisas. Não entender o agir de Deus, seja bom ou ruim, porque às vezes o agir de Deus não é só bom, às vezes é ruim. Como por exemplo, quando Deus faz acabar a bateria do seu celular e você não acorda na hora certa. E talvez você acorda nervoso, talvez até xingando, blasfemando contra Deus. Mas às vezes Deus adiantou que aquela bateria acabasse para que você não acordasse aquela hora e chegasse atrasado no seu serviço, na escola, na faculdade, na igreja, não sei aonde. Mas chegasse atrasado para que no caminho ele pudesse impedir que acontecesse alguma coisa ruim com você. Então, às vezes, o agir de Deus não é só bom, mas às vezes o agir de Deus também é ruim. Então, quando nós não entendemos o agir de Deus, seja bom ou ruim, e nós falamos que não é Deus que está fazendo, mas nós falamos aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós falamos que é o inimigo, nós estamos cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas quando nós também não cremos em Deus, nós vivemos de qualquer maneira, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que quando nós não entendemos o agir de Deus, e por não entender o agir de Deus, nós não tenhamos a fé em Deus necessária que nós precisamos ter. E não tendo a fé necessária que nós precisamos ter, nós vivemos de qualquer maneira, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo, como se nós não importasse com Deus. Então, de uma maneira simples, humilde, como diz, sem muito vira-volta, mas quando nós juntamos essas três coisas, não entender Deus, não ter fé em Deus, e viver como se Deus não existisse, ou como se nós não importássemos com Deus, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se até hoje você não entendia o agir de Deus, procure entender. Se até hoje você não tinha a fé necessária em Deus, Romanos 10:17, a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Procura a ter fé em Deus. E quando nós entendemos o agir de Deus, quando nós temos fé em Deus, nós já não mais queremos viver de qualquer maneira, como se Deus não existisse, como se nós não importasse mais com Deus. Então vamos tomar este cuidado, para que eu e você não venha cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Enquanto o peixe não puxa aqui, nós teve essa conversa, que Deus abençoe a minha, a sua vida. Eu não sei se eu vou pegar, se pegar eu vou mostrar para vocês. Se não pegar, até a próxima, que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, Piau não quis não. Mas fica aí comigo. Vou tentar pegar outro tipo de peixe. Aí o próximo você já pode acompanhar comigo.
Eu quero estar encerrando esse vídeo. Deus abençoe a minha, a sua, a nossa vida. Até a próxima, se Deus quiser.